você vê o direito nessa arquitetura social toda que você descreveu até agora? Eu tenho uma reflexão no meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, e em outras obras também, na qual eu insisto que o direito não é aquilo que o imediato das pessoas imagina. O direito não é resumido à norma jurídica. E toda a formação jurídica, basicamente, trata o direito como norma. Isto é o juspositivismo nas suas variadas vertentes. Aí o meu livro de Filosofia do Direito aponta que uma das leituras contemporâneas sobre o direito, a mais recorrente das leituras, é a leitura do juspositivismo. O direito, para esta leitura, tem por momento excelente, momento constituinte, a normatização estatal das condutas sociais. Tudo isto, eu diria, querido Henderson, que vai pela casa de 90% das pessoas que se ocupam do direito. E mesmo quem não se ocupa, imagina que o direito é um saco cheio de normas. A minha reflexão teórica é toda ao contrário disso. Em primeiro lugar, para dizer que o direito não é só esse conjunto de normas, esse conjunto de normas é muito pouco, inclusive, e atrocidades foram feitas com normas impedindo a atrocidade, e os poderes judiciários do mundo dizem que não houve confronto com a norma, então basta dizer que a norma não foi descumprida para que então as pessoas considerem que ela não foi descumprida. Pela legalidade, horrores do mundo foram feitos, não tenho dúvida nenhuma de que a legalidade não é o centro da sociabilidade. Tampouco o direito positivo é efetivamente o que as pessoas fazem no seu cotidiano. As sombras e luzes do mundo jurídico, do poder judiciário, fazem com que o crime de algum seja visto e do outro seja apagado. Portanto, a legalidade em si é muito pouco. Já Péricles, no mundo antigo grego, num dos meus livros eu cito esta lembrança que sempre se fez de Péricles. As leis na Grécia Antiga, as normas ditas jurídicas, eram escritas em tabuletas e afixadas num jardim público, e ninguém podia tirar de lá porque a lei se presumia para sempre. Muito bem, mas as pessoas não queriam seguir aquela lei que estava fixada no jardim. Péricles deu uma sugestão para as pessoas. Tirar do gramado não pode, mas ninguém falou que não podia virar, ao contrário, e ninguém lê o que está escrito na norma. Então, aquilo que as pessoas chamam, sem muita cultura e de um modo muito autodepreciativo, de jeitinho brasileiro, é o jeitinho da sociabilidade. Só que aqui no Brasil nós não gostamos de nós mesmos, então a gente se ofende. Mas é o jeitinho norte-americano, estadunidense, é o jeitinho francês, é o jeitinho japonês, todo mundo tem um jeitinho. O que eu quero dizer com isso é que a normatividade não é centro da sociedade. Só que para o jurista, na média, no seu pensamento filosófico, é o centro. Pouca gente fala diferentemente disso. Eu digo no meu livro Filosofia do Direito que se há uma leitura majoritária juspositivista, há uma outra bem melhor que esta, mas ainda não é o alto da reflexão filosófica, mas é bem melhor que a primeira, que é a leitura não juspositivista, que eu chamo inclusive pelo plural, leituras não juspositivistas, porque eu estou aqui agrupando simplesmente quem não é juspositivista e quem não chegou nesse alto de reflexão. Qualquer um que nem chegou ao alto também não está embaixo, eu agrupei nesse caminho dito de não juspositivismos. E aqui vai Heidegger, aqui vai o próprio Nietzsche, se eu quiser voltar ao século XIX. Nietzsche não considerava que esta ordem do mundo jurídica fosse muito justa, muito apropriada ou correta. Era uma ordem, inclusive, de mando de uns contra a maioria, portanto, uma ordem que não se devia respeitar, mas assim Heidegger, assim Gadamer, assim Carl Schmitt, assim Foucault e tantos outros mais. O que estou dizendo com isso é que nós sabemos, por muitos pensadores do direito, da filosofia, das ciências humanas, ciências sociais, ciência política, que o direito não se resume ao momento normativo. O velho Carl Schmitt dizia por lá que o poder decide, não a norma jurídica. Então, aquilo que foi regra por muito tempo, competência do presidente da República, respeito ao mandato presidencial, chega um golpe militar e acaba com tudo isso no Brasil em 1964. Ou seja, até onde vai a norma jurídica da Constituição de 46 dizendo da competência presidencial? Vai até o momento em que alguém não quer mais e ele tem uma arma na mão. Descoberta de Carl Schmitt, a arma manda mais que a norma. Por causa disso, desmonta esta reflexão juspositivista, porque em todas as circunstâncias em que de um lado houve a norma e do outro houve a arma, ganhou a arma. Isto é ler de modo mais concreto a realidade do direito. E o velho Foucault também insistiu na sua reflexão
morreu não tão velho, então o velho aqui não cabe, enfim, bem próximo do nosso tempo. Foucault insistiu na sua reflexão com o fato de que nós não temos uma limitação do direito, nem uma constituição do direito, a partir de norma jurídica, mas a partir de uma efetiva microfísica do poder, que faz uma rede social. A norma diz que todos são iguais perante a lei, na prática não são. A norma diz que há respeito aos direitos humanos, na prática não há. Isso é uma microfísica do poder. O que eu estou dizendo com isso é que existe uma materialidade do poder social que está acima do direito positivo. Quem lê de modo justpositivista leu pouco e leu errado. Quem leu de modo não justpositivista leu mais e mais acertado. Só que ainda falta. Eu digo que o campo mais alto do conhecimento, nesse campo desenvolvo minha reflexão e busco aqui tecer uma espécie de rede, de sistema de pensamento. Esse campo é o campo do marxismo, é o campo da leitura que vai tentar buscar o que determina em específico o direito na sociedade. Não só dizendo que o direito é o poder, mas nós também percebemos que poder por poder, eventualmente eu tenho alguém numa periferia do Brasil com uma boa arma mais potente do que a do policial e a do Estado. E eventualmente naquela viela o Estado não entra. Então nós vamos dizer nesse caso, qualquer um que tenha uma boa arma, ele é o poder que faz o direito. E não é assim. Porque ele faz a regra daquela viela. Só que há 500 anos quem faz a regra do Brasil inteiro, inclusive daquela viela, é o Estado brasileiro. Então não é simplesmente quem tem a maior arma, como foi essa briga agora do outro dia do Trump, dos Estados Unidos, com o líder da Coreia do Norte, para ver quem tinha... Cômico que quase não parece realidade, o maior Sim, botão. Quem tinha o maior botão da bomba atômica, enfim. Funcionava ainda. Freud explica na página 1 de qualquer livro dele. Mas estou dizendo aqui que não basta simplesmente dizer eu tenho a arma mais potente, a arma física, a espingarda, a bomba atômica mais potente, e por isso eu mando. Porque não é só isto, é mais que isto. A determinação do capitalismo, em toda a sociedade capitalista, sua determinação é econômica. Portanto, o dinheiro manda, o capital manda. E aquele que tem um capital pode ter vindo na sua história das piores formas possíveis. Ele lava a sua história e ele é um empresário. Até porque quem é 400 no Brasil, há 400 anos estava roubando essa terra do índio. 400 anos depois, seu sucessor é alguém muito notável, porque seu bisavô foi conde, barão ou visconde, mas o bisavô do barão foi um bandeirante que saiu matando índio aqui pelos rios e caminhos da velha capitania, e por causa disso, depois de muito tempo, imaginou que ganhou alguma nobreza. O que eu estou dizendo é que o capital, de alguma maneira, é sempre uma exploração, uma expoliação, e isto determina a sociabilidade nossa. E tudo que é o direito na nossa sociabilidade tem por eixo uma forma de subjetividade jurídica, aquilo que é meu porque o direito garante que seja meu, aquilo que é meu e, portanto, eu transaciono, isto é a mercadoria. Esta roupa chegou a mim porque eu comprei, as coisas chegam às pessoas porque elas compram, e se elas não têm dinheiro, elas não compram aquele objeto, de tal sorte que a estruturação mais funda do direito, é como se nós falássemos, o que é o átomo do direito não é a norma, nem tampouco é o poder, se nós tomarmos o poder de modo genérico. O poder já é algo mais acertado, mais falta, isso não é a determinação do que é direito. Portanto, o caminho mais alto de reflexão jurídica, eu digo lá no livro Filosofia do Direito, no livro de Introdução ao Estudo do Direito, que esse caminho é o caminho da chamada filosofia do direito crítica. Aqui estão as tradições críticas que vão tentar entender como funciona a sociabilidade do capitalismo. Pachucanes, este enorme cientista do direito do século XX, é um exemplo, talvez maior, é o maior exemplo de quem chegou a esta identidade da forma do direito como forma de subjetividade jurídica. O direito não é uma norma, o direito é o fato de que eu tenho. E eu mobilizo as relações sociais exatamente a partir do plano de que eu tenho por direito. Então alguém trabalha para alguém porque fez contrato. É diferente da escravidão. No escravagismo, alguém era compulsoriamente levado, era escravizado à força, era alguém compulsoriamente levado
a trabalhar para outrem. No capitalismo, esse alguém trabalha para outrem, mas ele vai a este local onde está a outra pessoa e ele declara, quero trabalhar para esta pessoa, e a outra declara, pago-lhe X. Ou seja, a exploração é contratual. Esta identidade de todos com todos no capitalismo, que é uma equivalência de todos, todos passam a ser iguais perante a lei, qualquer um pode explorar qualquer um e qualquer um pode trabalhar para qualquer um, é também a identidade das pessoas com as coisas. Eu posso comprar qualquer coisa porque o dinheiro permite comprar qualquer coisa e tudo é monetizado. Então as pessoas podem comprar água, podem comprar casa, podem comprar todas as casas de uma cidade, ainda que o resto não tenha casa. O capitalismo permite exatamente isto. E assim é o capitalismo em toda a humanidade. De tal modo que o direito é uma forma de subjetividade jurídica que advém, aqui por derivação, de uma forma mercantil. Onde tudo é comprado, as pessoas são sujeitos de direito. Não há outro mecanismo de vida social a não ser fazer com que as pessoas se vendam e comprem e vendam, porque isso é o mundo da mercadoria. A descoberta central de uma filosofia do direito crítica é que o direito é uma forma do capitalismo, basicamente. De tal modo que nós vimos revoluções acontecendo. Eu falei do golpe de 64 no Brasil. Houve outros. Todos eles tiram o presidente da República, põem outro. Prendem alguém, soltam alguém. Tudo isso é um golpe de Estado, tudo isso muda a política. Mas venhamos a perceber, todos esses câmbios, todas essas transformações, elas basicamente mantêm em todo lugar o capital na mão do capitalista. É mais fácil trocar um presidente da República do que trocar o capital do capitalista e dar para o povo. Ou seja, a política é derivada do capital e não a constituinte da lógica capitalista. O capitalismo gera o Estado e gera o direito, e não o direito e o Estado geram o capitalismo. Não é um jogo de via reversa. Claro, capitalismo só é capitalismo porque tem Estado e porque tem direito. Mas não foi a política de cargo, de investimento, de competência, não foi o rei que fez o capitalismo. Foi o capitalismo que fez reis e fez presidentes da República. Foi o capitalismo que fez as normas jurídicas. E as normas jurídicas foram feitas para o capitalismo. Ou seja, tudo bem que seja aqui um processo que fecha um círculo, mas ele tem uma determinante. Essa determinante é o capital. Tudo isso é um pouco desta minha reflexão, e a reflexão notável do próprio marxismo e das filosofias críticas, desde o século XIX até o século XXI, para buscar captar na sua determinação última qual é a verdade do direito. Eu concordo, querido Henderson, que pensadores como o próprio Carl Schmitt, como Michel Foucault, como Hans-Georg Gadamer, quando vai dizer que não há juiz imparcial nem jurista imparcial, nós só interpretamos a partir do preconceito, porque não tem nenhum ser humano existente na face da Terra que não tenha sido constituído com suas concepções, pai, mãe, vizinho, escola. As pessoas só são o que são porque tem um poço de concepções e elas vão se orientando a partir daí. E Gadamer vai ensinar isso, eu falo lá no livro Filosofia do Direito, vai ensinar que a hermenêutica não é subsunção, não é norma, fato concreto e a partir daí a subsunção de uma sentença judicial. Quando qualquer pessoa se depara com qualquer caso, ele já é um poço de preconceito. Ele já sabe quem vai ser o condenado de sempre e quem vai ser o liberto de sempre. Ele já é racista, ele já sabe que o pobre vai para a cadeia e o rico não vai. Isso vai constituindo uma certa estrutura do preconceito. Estou dizendo que gente como Schmitt, Gadamer, Foucault, ao dizer do poder, do preconceito, da hermenêutica que não é legalidade, eles estão corretos na sua afirmação. Eles estão certos. Não é o justpositivismo que imagina que o direito é lei e a lei sempre imperará. Não é nada nesse sentido. Estão corretos ao dizer que o direito é alguma manifestação de poder ou de formação de subjetividade no nível do preconceito. Só que a leitura mais alta, esse grande campo que eu chamo de leitura crítica, complementa esta generalidade do poder com a sua especificidade histórica e social. Este poder não é também qualquer poder, não é só da arma ou poder do meu preconceito. Este preconceito tem que ser funcional ao capital, e nós vejamos que o preconceito racial é do branco contra o negro, porque o capital é branco. O preconceito de gênero patriarcal é do homem contra a mulher, porque o capital é do homem, na sua forja na Europa a partir do século XV, em especial a partir da Revolução Industrial. Ou seja, as formas do poder basicamente se assentam nas formas do capital e se assentam no interesse do capital. Então não é errado dizer que o direito é uma forma de poder,
é até certo, só que não é completo. Quando eu dou aula para os meus alunos na USP, eles têm comigo uma imagem que eu digo que o justpositivismo, isso está também nos meus livros, ele é errado filosoficamente. Quando eu digo que o direito é norma, eu estou contando uma história que não é. Um juiz não julga pela norma, ele julga por uma série de dispositivos da sua formação psíquica e dos interesses sociais em jogo, depois ele encontra uma norma. Não foi ele a norma e depois o auto processual. Já vem uma decisão prévia. Antes que, ainda que não seja uma decisão, mas já vem um lado prévio no mundo. E ele é o lado do Estado. O lado do Estado, de alguma maneira, é o lado da forma do poder. Muito bem, o justpositivismo é incompleto. O não justpositivismo que proponho aqui já é certo. O não justpositivismo é errado. O justpositivismo é errado. O não justpositivismo é certo, embora incompleto. A leitura filosófica crítica é quem chega no auge desta determinação do que somos na sociedade. Tudo isto me faz aqui lembrar a quem nos vê que uma leitura científica do direito, ela não remanesce a fonte do senso comum. Para a maioria da gente, o direito é a norma, até hoje. E para a maioria dos juristas, o direito é a norma. E, infelizmente, é preciso avançar porque opera o direito enquanto ciência mais ou menos do mesmo nível que as ciências da natureza quando quiseram descobrir coisas como o Sol está parado e a Terra que gira em torno dele, não o contrário, a Terra parada e o Sol gira em torno dela. É anti-intuitivo alguém qualquer da vida, qualquer um de nós, que estamos parados e nós não sentimos a Terra se mexer nesse segundo, é anti-intuitivo dizer que é a Terra que gira em torno do Sol, mas é uma verdade científica. Tal qual para nós uma certa ciência do dia a dia, que é só uma ideologia, é uma construção, enfim, banal do dia a dia, nos diz o direito é a norma que determinou tal coisa. É muito pouco, é errado, é quase nada. Eu insisto muito nesta minha reflexão, nos meus livros, nas minhas pesquisas, que nós temos que fazer aqui uma espécie de descoberta científica tal qual a do Galileu Galilei e do Giordano Bruno, quando viram que era o contrário a posição da Terra em torno do Sol, a posição relativa de um com o outro. A mesma coisa com o direito, nós precisamos romper com este modo ideológico e banal de leitura justpositivista do direito. Não é que nós estejamos fazendo isso agora, isso já tem uma longa história, mas é que o nosso tempo precisa avançar neste conhecimento científico. Se não é assim, nós estamos sempre apostando errado. E eu tenho uma razão pela qual insisto neste avanço de reflexão sobre o direito. É porque se nós não entendermos muito bem como é que o direito funciona, nós vamos agir mal no mundo. E o que é agir mal no mundo? Se nós acharmos que o direito é norma, qual é o sonho do mundo transformado? É um mundo com uma norma boa. E norma boa já há um punhado delas. Por exemplo, proíbem a tortura. Há muitas normas pelo mundo, jurídicas, que proíbem a tortura. Nós viramos as costas e a tortura continua. Ou seja, se nós não avançarmos cientificamente, filosoficamente, para entender o que determina o direito, nós teremos um diagnóstico falho sobre o direito na sociedade. E ao ter um diagnóstico falho, nós vamos estar aqui, nesse momento, nós vamos corrigir um problema mal diagnosticado, dando um remédio que não trata esta doença. Portanto, nós vamos gastar energia enorme para fazer uma Constituição de 88 que declara uma democracia. Para 30 anos depois, essa Constituição chegar à ruína, sendo que nesses 30 anos, parcialmente, ela conseguiu apenas lograr algum êxito. Nós estamos lidando com o eixo errado de análise. Ao invés de nós lutarmos pelo empoderamento social, pela transformação social, pela disputa do poder, nós disputamos declaração normativa. Lavamos as mãos, passa um tempo, a declaração normativa é rasgada e o poder volta a ser declaradamente aquilo que ele sempre foi, um poder do capital e um poder dos donos do mundo. Alisson, considerando que o direito sempre chega tarde, as ciências duras, quando elas conheceram o positivismo, foi um grande salto científico para as ciências duras. Esse salto científico permitiu um outro salto ainda maior, quando elas entram no que nós chamamos de período contemporâneo da ciência, que aí causou a crise epistemológica dessas ciências duras, a ponto de você começa a relativizar conceitos que eram absolutos, porque o mundo é mais complexo do que realmente as ciências então conseguiam mensurar. E elas se organizam de diversas maneiras, se recombinam, reconhecem quais são os seus limites, né, quais são as suas incertezas. E isso constitui a nova epistemologia dessas ciências duras.
O direito chega tão tarde que o positivismo no direito não permitiu nenhum avanço para o direito. De repente, algumas tragédias acontecem que demonstram a crise desse positivismo no direito. Então não houve uma revolução que permitiu uma descoberta e a qual esse direito está se rearranjando. Então, enquanto nas ciências duras a crise do positivismo foi por um avanço e elas estão se rearranjando para desenvolver novas metodologias, novas compreensões epistemológicas, no direito é ao contrário, é um tropeço que está levando a outro tropeço, outro tropeço. Quando é o tombo do direito? E quando que o direito se reergue? O direito, quando constrói o seu castelo justpositivista a partir do século XIX, o século XX é o auge disso com Kelsen, mas não é originário do século XX, isso já vem do século XIX, vem dos tempos da codificação de Napoleão, vem dos tempos da própria escola histórica, disputando um outro modelo de estruturação jurídica, mas o modelo francês de normatividade sistemática. Tudo isto não foi um ganho de ciência como as pessoas imaginam. O grande ganho de verdade de ciência é o fato de que a revolução na virada do século XVIII para o XIX foi altamente incompleta. O povo tomou o poder, os jacobinos chegaram ao poder, de Robespierre para frente nós tivemos algumas experiências do povo no poder, mas o povo muito rapidamente foi tirado do poder na própria Revolução Francesa. O direito positivo é o girondino no poder, jamais o jacobino na última verdade do direito. Tal qual alguém descobriu que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, isto varreu a ideia de que a Terra é centro do mundo, e varreu totalmente, não restou nada desta hipótese. Nós também deveríamos, para postular a ciência, dizer que o direito é uma forma do capital, de tal sorte que ele tem que ser varrido como o capital tem que ser varrido. Só que há 200 anos o capital não foi ainda varrido e, portanto, como varrido não foi, uma ciência do direito se desenvolveu, uma dita ciência do direito se desenvolveu para dar conta desta sociedade que não foi outra, e que foi esta que temos aqui. Portanto, há 200 anos nós já podíamos ter trocado tudo isso por dizer: o dia em que o povo tomar o poder não tem mais regra de subjetividade jurídica dizendo o que é meu não é seu, porque nós podemos dizer que a humanidade poderia ter todas as coisas para todos. O direito, então, é um índice, em termos da sua dita ciência, de uma sociabilidade atrasada há 200 anos, porque há 200 anos nós fazemos com que multidões não tenham e só alguns tenham por causa do direito. Graças às codificações como de Napoleão, nós temos a propriedade ao proprietário. E para nós isso é um louvor enorme. Ah, mas Napoleão fez com que o casamento fosse civil e não fosse religioso. Muito bem, esses pequenos avanços de saída do mundo absolutista não obscurecem aqui o fato de que nós vivemos, desde então, uma constituição da possibilidade de afirmação da própria burguesia. E, portanto, se nós observarmos quem chora e quem morreu, e quem viveu de modo mal, desde o século XIX até agora, o século XXI, viveu pelo direito, morreu pelo direito, porque não teve, e o direito fez com que fosse a propriedade de um e não do resto. Portanto, esta chamada ciência do direito, ela é, no final das contas, um instrumento do nosso horror. Certamente um dia, se nós deixarmos esta sociabilidade, tudo isso é varrido do mapa em um segundo, e pior, para sairmos desta sociabilidade é preciso varrer isso do mapa. É um nível, inclusive, de compreensão de mundo, de estratégia política e de leitura de subjetividade sobre valores e ordem social que nós não temos, porque para nós é praticamente inconcebível, dado o que nós somos, como nós somos forjados, é inconcebível imaginar que alguém não será o rico que ele sempre foi, que as pessoas poderão ter acesso igual às riquezas, porque a gente só sabe pensar o mundo hierarquicamente. E como será o dia em que o pobre pensar, comer como o rico? Como é que o rico vai se distinguir? Exatamente porque um dos horrores da nossa compreensão de mundo é que as pessoas tenham que ter distinção, as pessoas tenham que ter hierarquia. Como romper com tudo isto? Romper com tudo isto é romper com a ideologia do direito, porque exige romper com a ideologia de que alguns têm e outros não têm. É uma outra organização social. Ela pode até ter um punhado de normas, e ela certamente terá. O que ela vai ter neste momento de normatividade, de arranjo social, no entanto,
não é a forma da subjetividade jurídica que diz o que é meu é por direito. O que é meu é porque eu preciso da água, eu preciso da comida, eu preciso do teto, só. Não é porque, eventualmente, o direito falou que é meu e não é do outro. Nesse sentido, é um grau de coesão social de outro modo constituído, é um grau de fraternidade também bastante diferente. Eu diria, querido Henderson, que ao pensar naquilo que falta para transformarmos esse mundo, nós vamos entender que o nosso fardo da verdade jurídica pesa também para que nós não consigamos nos libertar. Este fardo faz com que nós acreditemos até hoje na imparcialidade, no Estado como bem comum, no direito como legalidade que funda uma certa imparcialidade de iguais. Tudo isso é o horror. Eu insisto aqui com o fato de que é necessária uma leitura crítica, porque por gostar da humanidade, por gostar da vida social, por gostar de todos aqueles que vivem a vida em luta e que vivem sofrendo, eu quero dizer aqui que é por razão de toda essa gente que nós precisamos pensar em transformar a nossa sociedade e dar um fim nessa leitura que é jurídica. Então, eu diria tranquilamente para a sua percepção de que esta ciência do direito tem sido bastante incômoda e não tem florescido, no dia em que ela florescer bem e bem demais, o direito acabará. A única verdade possível para a ciência do direito é brilhar de tal modo que ela venha destruir esta mesma realidade. Tal qual, aí o paralelo é com a economia. O dia em que as pessoas entenderem muito e muito bem a economia, elas perceberão que é a exploração que funda a economia capitalista. O dia que entenderem muito e muito bem, o capitalismo acaba. O mesmo fim que levar o capitalismo será o mesmo fim do direito.